Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios que envolvam transformações lineares e matrizes. Bem, nós queremos aqui determinar a transformação linear do plano do R2 associada a cada uma das matrizes dadas. Então, no primeiro item, nós temos a matriz A, que na primeira linha tem os elementos 2 e 1, na segunda linha 0, 3. Bem, nós sabemos que toda matriz 2 por 2 associa-se a uma transformação linear do R2, do plano. Então, para determinar que transformação é essa, eu vou multiplicar a matriz A, 2, 1, 0, 3, pelo vetor xy, aqui escrito também na forma matricial. Então, esse produto vai nos dar 2 vezes o x mais 1 vez o y para formar a abscissa, primeira linha vezes primeira coluna. Então, 2x mais y. E a ordenada vai ser o produto da segunda linha pela primeira coluna. Então, 0x vai dar 0 mais 3y. Ou seja, a transformação T associada à matriz A dada, ela é dessa forma, 2x mais y e 3y. Então, vamos ver o que essa transformação faz com os vetores canônicos, E1 e E2. Então, a transformação do vetor E1, ou seja, a transformação do vetor 1, 0, vai ser igual a 2 vezes 1 mais 0, ou seja, 2, e 3 vezes y, 3 vezes 0, 0. Então, a gente pode marcar aqui, ó, no plano cartesiano. Eu tinha o vetor canônico E1, que é esse vetor aqui em laranja. Ele é o E1. E a transformação T levou ele no vetor 2, 0. Ou seja, aconteceu uma ampliação desse vetor no mesmo sentido e direção. Então, aqui em roxo, eu tenho o vetor T de E1. Então, vamos ver o que acontece com a transformação do E2, nosso outro vetor canônico. Ele é o vetor 0, 1. Então, a transformação T aplicada ao vetor 0, 1 vai ser igual a 2 vezes 0, 0, mais 1. Então, tem a abscissa 1. E a ordenada vai ser igual a 3y, 3 vezes 1, 3. Então, a imagem do vetor canônico E2 através da transformação T é o vetor 1, 3. Então, aqui, ó, o vetor E2, ele corresponde a esse vetor em laranja. Bem, a transformação levou ele no vetor 1, 3. Então, vou só pontilhar aqui para ficar direitinho, né? Ele tem a abscissa 1 e ordenada 3. Então, nós temos esse vetor aqui. Então, esse vetor é o T de E2. Ok? Bem, é importante a gente saber o que a transformação faz com os vetores canônicos, porque isso pode ajudar a gente a encontrar
a imagem de qualquer outro vetor do plano. Por quê? Porque todo vetor do plano pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores canônicos. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a transformação do vetor 2, 1. Bem, eu sei que o vetor 2, 1, ele pode ser escrito como duas vezes o E1 mais o E2. E como T é uma transformação linear, a soma das transformações, a transformação da soma é a soma das transformações. E a transformação de um real por um vetor é igual ao real multiplicado pela transformação daquele vetor. Então, em termos práticos, nós podemos reescrever isso aqui como duas vezes a transformação do vetor E1 mais a transformação do vetor E2. Então, vamos olhar de novo aqui para o plano seguinte. Duas vezes a transformação do vetor E1. Nós temos que a transformação do vetor E1 é esse vetor roxo aqui sobre o eixo das abscissas, né? Duas vezes ele vai ser uma ampliação. Então, vou fazer aqui em rosa quem seria duas vezes o T de E1. Então, seria esse vetor aqui, né? Duas vezes a transformação de E1. E a transformação de E2 nós já temos. É esse vetor roxinho. Bem, se a transformação do 2, 1 é a soma desses dois, pela regra do paralelogramo, nós temos que esse vetor soma tem que estar na diagonal do paralelogramo formado por 2T1 e 2T de E1 e T de E2. Ou seja, apenas olhando para as imagens das transformações de E1 e E2, nós conseguimos obter a imagem de qualquer vetor. Vou fazer em rosa mesmo. Eu vou ter esse vetor aqui. Então, esse vetor aqui, ele é a soma de 2T de E1 mais T de E2, ou seja, ele é a transformação do vetor 2, 1. Ok? Então, no outro quadro, a gente vai ver outro exemplo. E aqui no item B, nós temos a matriz B, que é a matriz que a primeira linha e a segunda linha são iguais, né? 1, 0, 1, 0. Bem, a transformação associada a ela, eu vou chamar de transformação P de x, y, vai ser obtida multiplicando a matriz 1, 0, 1, 0 por x, y. Bem, esse produto, primeira linha, 1, 0 vezes x, y, 1 vezes x, x, 0 vezes y, 0. Então, a abscissa vai ser igual a x. Bem, a segunda linha é igual à primeira, então a gente vai ter o mesmo resultado, né? 1 vezes x, x, 0 vezes y, 0. Então, a transformação P leva o vetor xy no vetor x, x. Então, vamos ver o que a transformação P faz com os vetores canônicos E1 e E2. Então, P de E1
é P do vetor 1, 0. Bem, a imagem x, se x é igual a 1, vai ser o vetor 1, 1. E a gente pode marcar aqui, ó, o vetor canônico é 1, é esse em laranja, sobre o eixo das abscissas, e a transformação P está levando ele no vetor 1, 1. Então, esse vetor aqui vai ser o vetor P de E1. E o que acontece com a transformação do vetor canônico E2? Ou seja, vou aplicar o vetor 0, 1 à transformação P. Se a transformação P de xy leva no vetor x, e aqui o x é 0, então está levando no vetor 0, 0, que é o vetor nulo, né? A gente vai representá-lo apenas como um ponto, né? Então, aqui, ó, eu tenho o E2 e apenas esse pontinho representa o vetor nulo, é o P de E2. Ele degenera o nosso vetor, né? Então, vamos, por exemplo, fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Ver o que acontece com a transformação aplicada a um vetor qualquer. Vou, por exemplo, pegar o mesmo 2, 1 que a gente utilizou. Se eu pego o vetor 2, 1, eu posso escrever esse vetor como 2 vezes o E1 mais o E2. E por se tratar de uma transformação linear, nós já vimos que a gente pode escrever isso aqui como 2 vezes a transformação do E1 através de P, mais a transformação de E2 também através de P. Bem, 2 vezes P de E1, se a gente olhar aqui para o nosso gráfico, P de E1, o dobro dele, vai estar no mesmo sentido e na mesma direção. Então, eu vou dobrar o módulo desse vetor. Então, aqui, ó, vou chegar a 2P de E1. Bem, e o P de E2 é só o ponto. Então, neste caso aqui, se a gente pensasse na regra do paralelogramo, ele não vai formar um paralelogramo, né? Então, a gente sabe que o P de 2, 1 vai estar na mesma direção e no mesmo sentido de 2P de E1. Então, nesse caso aqui, nós teríamos 2P de E1. Vai ser exatamente igual, porque isso daqui é o vetor nulo, né? É o 0, 0. Então, se eu marcar aqui em azul, vai ser o mesmo vetor que nós marcamos aqui já em rosa. E dessa forma, eu posso obter a imagem de qualquer outro vetor do plano. Então, esse aqui, ó, também é o P de 2, 1. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.